Bom dia a todos. Desculpa o atraso, né? Mas eu acho que, assim, para uma plateia tão diversa como a de vocês, eu acho que o que a gente precisa dizer um pouco é o motivo de ter trazido essa discussão aqui hoje, que é uma particularidade do desenvolvimento de fármacos no momento da ciência que a gente vive. Todos de vocês já viveram momentos de... Todo mundo vive no dia a dia opções de tratamento. Quando a gente escolhe entre uma Novalgina e um Anador, a gente não sabe o que está por trás entre o desenvolvimento dessas moléculas e a equivalência entre um e outro. Então, há algum tempo no Brasil e no mundo, no Brasil um pouco mais tardiamente, vem vindo, isso os farmacologistas e farmacêuticos sabem dizer melhor do que eu, obviamente, vem desenvolvendo essa discussão entre remédios, o remédio original, né, a patente original do medicamento, o similar, depois o desenvolvimento do genérico, que é uma patente governamental. Isso nos fármacos habituais, isso foi um processo um pouco mais liso, assim, de mais fácil aceitação. Quando a gente passa para uma nova geração, mas isso a gente lida todo dia. Vocês, quando escolhem um Clavulin, um Sigma-Clav, igual eu falei, uma Novalgina, um Anador, estão lidando com isso todo dia sem saber. Mas existem critérios para se classificar esses remédios como equivalentes ou não, de fármaco-equivalência, de segurança, de efetividade e tudo mais. Quando a gente chega nessa categoria de medicamentos, são categorias de engenharia genética, de formação de anticorpos, são remédios biologicamente ativos, né, igual a colega já colocou, são remédios elaborados com uma dificuldade extrema em laboratório, que mistura camundongo com humano, cria uma proteína específica. A ação dessa proteína ela é ativa na circulação sanguínea, ela se liga a anticorpos, ela ativa por um lado e inibe por outro o sistema imunológico. Então, são remédios de complexidade elevada. E isso, vocês podem ter certeza que vai ser uma crescente em doenças comuns no futuro. Hoje a gente usa isso. Aqui ela deu o exemplo da reumatologia, ela deu o exemplo da doença inflamatória intestinal, que é uma sub-área da gastroenterologia, mas isso já está sendo aplicado na oncologia, já está aplicado na imunologia, assim, a aplicação é gigantesca e talvez vai começar a ser aplicado em doenças comuns, doenças infecciosas, doenças, controle de dor, quem sabe. Podem ter certeza que os MABs, né, que são os anticorpos monoclonais, vêm para ficar. Então, isso que ela parece um pouco grego, ela mostrou um monte de dado que é bem específico para o subespecialista, talvez poucas pessoas conseguiram assimilar o que ela mostrou aqui agora, mas isso é a pontinha de uma coisa que vai se tornar uma realidade no futuro. Cada vez vocês vão ouvir falar mais, é possível que vocês achem uma Dipirona-MAB aí num futuro próximo, não sei, estou arriscando. Mas o que eu acho muito relevante, no contexto atual do Brasil, que a gente vive crise econômica e tal, é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, que é a farmacoeconomia, e que eu acho que é o foco de tudo isso que a gente está dizendo. Os países que já têm grande experiência, tem casuística grande de doença, assim, os países escandinavos, os Estados Unidos, parte da Europa, que tem um número de pacientes muito grandes com doenças imunomediadas, autoimunes, reumatológicas, doença inflamatória intestinal, já vivem a crise do custo do tratamento. O custo só se eleva, que cada dia remédio com tecnologia mais incorporada, remédio, apesar de mais eficaz, sempre mais caro, né? Diz que quando você escalona, mais caro fica. E aí, assim, quando começa a quebrar a patente e trazer alternativas de biosimilares, a gente tem que encarar isso com bons olhos, a princípio, óbvio, com cautela, até a gente saber, primeiro, segurança, depois, eficácia, mas a partir do momento que a coisa fica bem estabelecida, a gente começar a assimilar isso. Isso tanto em nível de saúde pública, governamental, quanto dentro dos hospitais e via convênios também. Então, isso começa pela prova acadêmica, né? Como tudo, começa pela prova da equivalência e da não inferioridade, e depois passa pelos custos, mas também permeia uma questão cultural, de cultura médica, de uso. Igual tem paciente que gosta de tomar remédio caro, que é o remédio original,
que não necessariamente é o melhor. Também tem médico que acha que também tem que passar o remédio original, porque é o remédio mais caro, que foi inventado. Então, parte disso também é cultural. Enfim, então era isso que a gente queria mostrar, que coincide agora que recentemente há poucos dias, a gente de fato oficializou o lançamento do Centro de Doença Inflamatória Intestinal, veio a calhar, nem estava totalmente ligado a isso, mas é uma coisa que a gente vai começar a pensar muito, porque são pacientes que demandam tratamento de altíssimo custo, e isso quebra plano de saúde, quebra hospital, se a gente não observar isso com cuidado. Acho que era mais ou menos, não sei se o Newton quer dar uma palavrinha sobre a experiência dele nesse aspecto, ou alguém que já tenha, pessoal da farmácia, a direção, como é que tem visto isso na negociação dos convênios e tudo mais. Está aqui passando o vídeo ainda. Bom dia a todos. Eu sou o Nilton, sou da reumatologia. Eu acho que o que o Guilherme acabou de falar realmente é o mais importante, que é a questão farmacoeconômica. Realmente o dinheiro ele tem fim, então a gente não vai ter condição de cobrir todos os pacientes. E essa cultura nossa da questão do genérico, assim, que muitas vezes a gente tem essa impressão que o genérico nem sempre corresponde ao remédio. Não é verdade para o biosimilar. A tecnologia do biosimilar, o rigor científico para a produção da molécula, ele é muito importante. Então, eu acho que a questão da assimilação do biosimilar vai ser passo a passo e vai ser uma realidade para o Brasil. E eu só acho que, em alguns cenários, a questão vai ser de intercambiabilidade. Eu acho que a grande questão vai ser respeitar a prescrição do médico. Então, se ele prescrever o original, que seja liberado o original. Se ele prescrever o biosimilar, que seja prescrito o biosimilar, liberado o biosimilar. Pode ser, eventualmente, que no governo, no sistema público, se for a compra feita do biosimilar, que só vai ser liberado o biosimilar, eu acho que não vai ter grandes problemas. Eu só acho que você vai seguir o que está disponível para o paciente, mas enquanto houver essa possibilidade de você prescrever sem ter uma regulamentação específica do convênio, do local de trabalho, acho que é só respeitar a prescrição do médico. Mas não vejo problemas nenhum em ter a medicação eu acho que é mais vantagem para a gente, para o paciente, para o sistema de saúde como um todo, do que um medo. Eu acho que agora só a questão de acostumar, de pegar mal com a medicação, acho que não vai ter grandes problemas. Queria perguntar para a Luciene como que está essa medicação, porque eu vi que você falou que está liberada pela Anvisa, mas está em uso, já estão usando, você está usando, não sei. Que eu só vejo esse tipo de medicamento quando o paciente vem usando prescrito por outro colega. A gente não usa isso na nossa área, né? Ele já está em uso no Brasil, já está aprovado, já está comercializado. Aqui no estado de São Paulo, ele está disponível para a rede privada só, por enquanto, não está no governo, mas a gente tem algumas secretarias no país que ele já é disponível. Então, por exemplo, a gente pega Brasília, ele está liberado desde janeiro de 2017, em uso para a secretaria. Então, os pacientes que pegam o medicamento via secretaria, pegam lá em cima. Eles não pegam mais originador. E a diferença de preço com o original é quanto? Na verdade, eu sou da área médica da Pfizer, eu não sou da área comercial. Tá? A gente tem uma divisão muito clara dentro da empresa, porque a gente é uma empresa americana, responde às leis anticorrupção americanas, então eu não me envolvo na parte comercial. O que eu sei é que em torno de 30%, mas valores, negociação, isso não... Não, depende de negociação, lógico. Mas é em torno de 30%. Você fala o quê? É 30% abaixo? Mais barato. É mais barato? Mais dizer, barato. O valor dele, assim, mais ou menos, seria 70% do original. Isso. E quanto mais vender, cai o preço? Não, eu digo porque, de qualquer maneira, essas medicações são relativamente pouco utilizadas, porque o tipo de paciente que necessita é dentro da população.
Sim, tem também para reumatológico. No caso, o governo ele vai comprar, ele vai fazer uma licitação para comprar muita cortisona, ele vai comprar Sim, braço lógico. a braço, paciente. Claro. É diferente tipo daqui, do plano de saúde, então que eles acabam tendo que focar. Então, mas isso é negociação. Geralmente. Entendi. E a outra pergunta que eu queria fazer para o Guilherme, que ele passou assim muito en passant, mas eu achei uma coisa muito importante, que vocês criaram um ambulatório de doença inflamatória intestinal, é isso que eu escutei ou está... Na verdade, já tem um tempo que tem que a gente atende esse grupo de pacientes. A gente formalizou a consolidação da equipe e agora a gente tem área dedicada, tem um fluxo de atendimento e tudo. Agora está formalizado um centro de doença inflamatória intestinal. Não, então está ótimo, porque assim, num momento oportuno a gente faz um centro, um lanche clínico sobre isso, né? Opa, porque vai ser um prazer. Poder não certeza. só divulgar o centro, como divulgar, enfim, é um assunto que a gente tem de disponibilidade relativamente pouco, terapêutica. embora não seja tão pouco assim, mas de qualquer modo, assim, é pouco conhecido, digamos, né? Então a gente tem um interesse em divulgar realmente. Não, vamos estar à disposição, sim. O que eu acho interessante, assim, a gente tem que respeitar alguns princípios que mudam do que a gente está habituado nos medicamentos similares, não biosimilares, né? Mas o que a gente percebe é que realmente o que a gente já tinha como princípio é o seguinte: a primeira prescrição, em geral, é a mais importante, porque como são remédios de certa imunogenicidade, então a escolha inicial, tirando a questão, a gente já é um ponto pacífico que os países já entenderam que a equivalência gera economia e que os doentes não perdem com isso, aparentemente pelos estudos que a gente tem consolidados. A gente precisa de testar isso no Brasil, é fato, assim, na vida real, inclusive publicar e tudo, a gente está envolvido nisso. Mas, passando isso, a gente tem que respeitar alguns princípios, que a primeira prescrição é sempre a mais importante, porque o doente, o sistema imunológico dele vai ter o primeiro contato com aquela molécula. Caso troque, faça uma troca única, porque o que é o problema que a gente vê com convênio e com farmácia de alto custo? Muitas vezes é do pregão. Então, o pregão libera uma coisa no mês, dali 6 meses libera outra, ficar o ida e volta, aí não. Isso não funciona para outros remédios, para esses muito menos, porque a chance de você criar anticorpo é grande. Aí o remédio deixa de ter eficácia. Então, se respeitando essas duas principais coisas, e é por isso que a prescrição do médico tem que ser respeitada nesse aspecto. Você prescreveu aquela molécula para aquele paciente naquele momento, ele tem que receber aquilo. Eu queria saber uma coisa. Em emergência, eu já tive alguns casos, eu não tenho mais, que não faço mais plantão, mas durante meus 40 anos de plantão, as perfurações de tratamento de Crohn, com o Mira, apareceram 2 casos, era relativamente raro, né? Tanto é que a gente ficou preocupado quando aparecia alguém com tratamento de Crohn com quadro abdominal agudo, né? Houve uma predominância na minha perspectiva com esse medicamento, o Mira. Existe alguma diferença, né, entre o Mira e o original? O senhor está falando do Mira, do adalimumab. É outro remédio esse. Eu vi você colocar o Mira aí, não tinha... É que ele é da mesma classe. Isso. Eu falei para os estudos de imunogenicidade cruzada, que foi testado com infliximab e com adalimumab. Então, na realidade, era só para mostrar que o biosimilar, apesar dos dois serem anti-TNFs, é altamente específico, né? Então, a gente tem reação cruzada com o Remicade, mas não com o adalimumab. Estou só falando porque foi as complicações com o Crohn que eu tive, foram com essa medicação. Complicação aguda, né? Você quer dizer complicação aqui? Uma perfuração porque tomou a medicação? É isso que você falou? Tem isso? Perfuração. Eu tive 2 casos. Eu acho,
Assim, eu muito de longe, sendo pouco nada especialista nisso, mas atendendo a alguns casos, eu diria que apesar da medicação, mesmo assim, o cloevolume perfurou. Na real, isso, sei lá, a doença tem um comportamento penetrante, fistulizante, então provavelmente o caso seria de que o medicamento não deu conta de prevenir a perfuração e não ocasionou. Um doente provavelmente refratário ao que tratamento. Já é mais grave, né? Ou que já estava com a começando perfuração tamponada, enfim, o caso aí tem que ser visto caso a caso. Acho improvável que seja medicação o causador. Deve ter sido porque era refratário e ele seguiu na história natural da doença. Ah, tá. Falha terapêutica. No meu plantão, às vezes, quando aparecia um caso desse, a gente perguntava de cara, você está tomando comida e tal. O que acontece com essa categoria, aí não é de um só. Todos os anti-TNFs, eles mascaram um pouco a reação peritoneal. Por agir um pouco, não fazem granulome, mascaram um pouco a peritonite. Então, tem alguns pacientes que fazem pequenas perfurações oligossintomáticas. Mas isso é assim, é um efeito de classe. Falha de tratamento. Chamou a atenção que eram pacientes crônicos e que começaram a tomar Humira e tiveram perfuração. Isso realmente é uma coisa que chamou a atenção, né? Pode ter sido coincidência ou não, evolução da doença, mas chamou atenção. Acho que essas coisas é bom a gente ter, por isso que é importante ter os grupos que fazem os segmentos específicos de determinada doença, senão a gente acaba perdendo essas notificações e acabam aparentemente ficando sem significado, mas pode ter um significado importante, né? Bom, pessoal, nosso tempo está esgotado.